Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto do irmão Aderson Costa que se chama Procrastinação. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E lógico, nós seremos edificados, exortados e inspirados à medida que estudarmos o texto escrito, estudarmos a palavra de Deus, a porção bíblica do dia, e isso vai promover o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus cada vez mais. Como os irmãos sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi o irmão Aderson Costa. Por isso que eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que de importante tem na lição de hoje para que a gente possa aplicar na nossa vida, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos esse momento em que podemos fazer o nosso devocional, que nós possamos aprender contigo a importância de não procrastinar as coisas, que nós possamos fazer as coisas na hora que elas devem ser feitas, e que a tua palavra esteja morando em nosso coração, e que nós possamos a cada dia aprender com ela. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Romanos 10. Vamos ler 11 versículos. Eu acho que você podia abrir sua Bíblia e a gente lê junto. O que você acha? Então, pega lá sua Bíblia, Romanos 10. E diz assim, ó. O irmão Paulo falando, né? Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Desculpe, irmãos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ora, Moisés ensina dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir entre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Amém? Então, o nosso texto chama-se procrastinação. E o versículo escolhido aqui pelo irmão Aderson Costa, são dois, aliás. O versículo 9 e 10 que diz assim: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Bom, então o nosso texto chama-se procrastinação. E o que é isso, né? Essa palavra aí tão esquisita, tão diferente. E procrastinação não é nada além do que deixar as coisas para mais tarde, deixar para depois, adiar, dar uma enrolada, né? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Então, uma coisa que você já poderia ter resolvido, você acaba enrolando. Isso é procrastinar. Não resolver as coisas quando deveriam ser resolvidas. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas adiam o que precisa ser adiado, deixam de tomar as providências que deveriam ter tomadas, não fazem as ações que deveriam fazer, decisões, mudanças, transformações, vai enrolando, né? Pode ser
que a procrastinação seja até boa em algumas situações, né? Você não se atropelar, pensar antes de fazer. Embora na maioria das vezes, quando você procrastina alguma coisa, você está causando problemas. E a gente sabe muito bem, e todos nós conhecemos pessoas que procrastinam, né? Que agem assim. Quando tem uma situação que tem que resolver, quando tem que decidir alguma coisa, como tem que entrar com uma ação, aí fica assim, depois eu vejo, depois eu faço. Deixa isso para depois. Pode ser qualquer coisa. A decisão de mudar de um emprego, a decisão de largar um vício, a decisão de acabar com um relacionamento que está sendo nocivo, a decisão de fazer algo pelo casamento que pode estar degringolando, aquela faxina que muitas vezes a gente precisa fazer em casa, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma amiga no meu trabalho que eu falei, olha, você tem alguma doação, algo que você poderia me oferecer para eu repassar para as pessoas mais pobres do que a gente? Aí ela fala, olha, eu tenho tanta coisa, mas eu preciso arrumar lá um tempo para organizar minhas coisas e tirar aquilo que eu não vou mais usar. E esse dia até agora não chegou e já se passaram muitos meses desde que eu pedi. Então, muitas coisas podem ser procrastinadas, né? E logicamente que existem alguns perigos da procrastinação. Mas o maior deles é adiar a decisão de andar com Jesus Cristo, de andar com Deus. Esta é a pior procrastinação que uma pessoa pode fazer. E esse texto que a gente acabou de ler de Romanos, que o irmão Paulo então escreveu, diz que a gente tem que iniciar rapidamente aí um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor. E a gente tem que acreditar de todo o coração que Ele ressuscitou, e a gente tem que confessar com a nossa boca, dando testemunho do que Jesus Cristo fez. Então, por que é tão importante a gente tomar essa decisão o quanto antes e não procrastinar? Bom, porque eu creio que quando você deixa essa decisão para amanhã, talvez não haja amanhã para você. E às vezes você deixou uma decisão tão importante para depois, e o depois pode não chegar. E também, o que acontece? Na medida que a gente não se posiciona, a gente deixa para depois resolver quando vai seguir a Jesus, nós estamos cada vez mais nos aproximando da perdição. A gente não sabe nada sobre o futuro, a gente não sabe nada do que vai acontecer amanhã. Não é que eu estou zicando você, nada disso. Eu só estou dizendo que, realmente, quem de nós, né, pode acrescentar um fio de cabelo para a cabeça ou um centímetro no tamanho? A gente não pode nada, né? E a gente pode ser surpreendido, né? Então, meu irmão, minha irmã, aquele que me escuta e não se decidiu a respeito de Jesus, eu sugiro que você deixe de procrastinar e que você passe a viver a nova vida, porque Ele promete uma vida plena com Ele, a todo aquele que for a Jesus. Então, se você não se posicionou ainda, se você não se decidiu, faz a oração agora aí no seu canto. Reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. É como diz o versículo aqui que eu vou ler novamente para você, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então não perca tempo, meu irmão, minha irmã. O dia é hoje, não dá para procrastinar. E meu irmão, minha irmã, você que já se posicionou ao lado de Jesus Cristo, a responsabilidade é sua de compartilhar esta mensagem. Não procrastine, não deixe para depois, porque nós temos a responsabilidade de falar a Jesus para todas as pessoas. Então, nós somos 182 pessoas que se cadastraram neste canal, no canal Aquilo que Entendi. Se cada uma das 182 pessoas compartilhasse essa mensagem com uma pessoa,
quantas mais nós teríamos, né? E essa com outra, e essa com outra. Então, eu sei que poucas pessoas das que se cadastraram assistem essa nossa mensagem, né? Às vezes são 30 pessoas, às vezes são 60, que sejam 60, né? Se nós compartilharmos, serão 120, 240 e por aí em diante. Então, se você não se posicionou ao lado de Jesus, não procrastine mais e tome essa decisão agora. Por quê? Não viver ao lado de Jesus. Por quê? Deixar a sua alma se perder. E você, meu irmão, minha irmã, que já conhece a Jesus, compartilha esta mensagem. Compartilha. Não procrastine. É uma oportunidade ímpar de sermos aí missionários urbanos. Amém? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não podemos procrastinar, para nós o abraço da super mega, certo? Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9. E é por isso que esta mensagem deve ser compartilhada. Porque 1 Tessalonicenses 5:9 fala tudo o que a gente precisa saber neste momento. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, talvez a gente nunca saiba quem essa mensagem vai alcançar. Mas lá no céu, a gente vai saber. E talvez a pessoa diga para você, olha, você compartilhou aqui a mensagem falando de Jesus e lá eu me decidi. Então, meu irmão, minha irmã, não procrastine. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano que é, olha, independente do desafio que você deve estar enfrentando por aí, ó, fica tranquilo, porque Deus já está lá.